Olá a todos, muito bem-vindos ao Alma Épica. Hoje estamos no nosso 7º episódio, aqui no Epic Fitness de Portimão, para entrevistar um convidado muito especial. Ele é atleta de alta competição, de elite, campeão de IROX e Master Coach, Tiago Lousa. Obrigado, olá, bom dia. Bom dia, muito obrigada por ter aceito este convite. É muito bom falar de IROX, já é o nosso segundo podcast que vamos falar sobre esta modalidade. Este é considerado um desporto? É, uma modalidade desportiva, apesar de ser uma marca, é um desporto. É um desporto também, não é? Tiago, fale-nos um pouco como é que foi passar por campeão. Já sei que foi campeão no age group de 40 a 44, no IROX. E também tem uma carreira assim um pouco rígida, né? Olham para si, não, ele era polícia, ele foi comandante, não é? Como é que foi esta transição? Acaba por ser tudo muito natural, aliás, na minha vida sempre foi tudo muito ligado à parte militar e desporto. Na minha família, meus pais, meus tios, todos de forças especiais, comandos, e eu fui muito novo para os pupilos do Exército, colégio militar interno desde os 10 anos. Mal terminei o colégio, direto para a academia da PSP, onde se formam os oficiais, e portanto entre os 18 e os 22 fiz essa formação. A partir dessa idade fui sempre comandante, fui subindo de posto, comandante de esquadra, depois comandante de uma subunidade, comandante de unidade, e na parte final da minha carreira, porque eu entretanto já saí, não reformado obviamente, tive cerca de 10 anos na unidade especial de polícia. E na unidade especial acaba por ser tudo aquilo que é desporto híbrido, desporto de obstáculos, desporto de endurance, desporto de força, nós acabamos por fazer no nosso dia-a-dia. Portanto, eu fiz vários desportos enquanto lá estive e quando apareceu a IROX eu acabei logo por perceber que era algo que eu me identificava e que eu poderia vir a ter algum sucesso. Então, iniciei, já lá vão quase 6 anos, apesar de ser algo novo em Portugal, para mim já iniciei em 2019. Uau! E foi uma escolha difícil deixar a sua outra carreira ou não? Esta dá muito mais adrenalina, talvez? São coisas diferentes. Portanto, eu estava numa posição já de comando há alguns anos e acabava por ser, apesar de eu ter feito a minha carreira toda em funções de comando, era muito mais próximo da atividade operacional, da atividade real dos meus homens. E chega uma altura em que vamos subindo na carreira e começam a ser as questões mais de gestão, de management, e tinha pouca ação, por assim dizer. Acabava por ser um bocadinho isso. Todas aquelas responsabilidades logísticas, administrativas, financeiras, já começavam a sobrepor-se e a minha disponibilidade para a ação operacional era cada vez menor, para treinar também era cada vez menor e acabou por ser um bocadinho isso. Hoje estamos aqui para falar também de disciplina, motivação e performance. E ele é um homem de alta performance. Como é que é chegar à alta performance? Quais são os maiores desafios a nível de mindset? Eu acho que essencialmente, e falando de alta performance no geral, porque eu vejo-me não como um atleta de elite de desporto. Eu nunca fui profissional de desporto e eu acho que para falarmos em elite no desporto são os 0,1% do mundo. Fui campeão do mundo, fui atleta de então escalão. Foi só campeão do mundo. Elite em IROX, ano passado fui também campeão da Europa, campeão norte-americano, porque na altura poderíamos lá competir. Portanto, a nível da IROX eu acabo por estar nos 0,1%, mas não a nível da elite mundial, ou seja, não sou um atleta que só vive de desporto. E eu quando penso em alta performance, penso em tudo na vida, seja no nosso dia-a-dia como profissionais, a gestão de negócios, seja no nosso dia-a-dia, a gestão familiar, social, seja aquilo que for. E eu acho que essencialmente os traços que caracterizam alguém de alta performance são aquilo que referiu. É a disciplina, a consistência e o rigor em tudo o que fazemos. Depois, há detalhes que variam de personalidades, tipos de liderança, as pessoas são diferentes, com caráteres diferentes, mas eu acho que algo que é transversal é a disciplina e a consistência, acreditar e fazer coisas a longo prazo. Se tivesse que se definir numa palavra ou numa frase, o que é que diria? Numa palavra é difícil, numa frase eu diria que sou um orgulhoso português e sou um competidor nato, seja naquilo que for. Eu gosto de ser o melhor em tudo. Sei, obviamente, que tenho as minhas limitações, sei enquadrar-me num contexto nacional ou internacional, mas tudo aquilo que eu faço é para ser o melhor. Seja como atleta, seja como coach, seja como gestor do meu negócio. E acredito, e estamos aqui no Epic, que é também um exemplo disso, as pessoas que lideram este projeto e estes projetos, o João e a Carla, são iguais. Independentemente daquilo que façam, é para serem melhores. E quando eu digo melhores, a Carla ou o João não vão ser os melhores atletas do mundo em IROX, como eu não vou ser já com esta idade. Mas não quer dizer que eu não possa ser o melhor em Portugal, ou o melhor no meu age group, ou o melhor naquele evento. Portanto, é tentarmos
enquadrar-nos no nosso contexto e ser o melhor possível dentro daquilo que nos propomos a fazer. E é desafiante ser coach da Carla Araújo. É engraçado. A Carla Também ela veio de uma carreira A Carla militar. vem de uma carreira militar, daí também a nossa identificação. Tem os seus negócios como eu tenho, numa dimensão maior. Portanto, a questão da responsabilidade, da consistência, da disciplina, o entender que nós temos que saber equilibrar a parte esportiva porque temos objetivos, mas não é o mais importante na nossa vida. É importante para nos sentirmos bem, é importante para a longevidade, mas nós neste momento, ambos, e o João também, temos vidas que giram à volta da parte profissional. Ou seja, tem que ter um espírito de liderança também. Em tudo, não só por nós, mas pelas pessoas todas que nós lideramos e pelas pessoas que dependem de nós e pelas pessoas que acreditam em nós. Portanto, temos que perceber, ok, isto é um objetivo, eu quero progredir, mas quanto é que eu estou disposto a dar ou a retirar da minha vida para me preparar? E se calhar para a Carla em alguns dias é 1 hora, há uns dias que são 90 minutos, há um dia ou outro que consegue ter mais disponibilidade. Portanto, este equilíbrio é engraçado, mas tem um mindset que eu gosto, que é estar sempre disponível para sofrer, disponível para treinar, disponível para aceitar novos desafios, às vezes até demais. Portanto, como coach, é uma atleta fácil e é um desafio. Eu gosto de ser engraçado porque está sempre bem, está sempre divertida, a sofrer ou não sofrer. É verdade. A nível familiar, considera que é mais fácil? Eu sei que o negócio também tem vindo a crescer, não é? O seu, como coach, como tem o The Way. Eu tenho o The Lows Away, tenho também o meu espaço físico, um ginásio também. E gerir família? Eu fui construindo tudo interligado, ou seja, a minha esposa também é coach também. Dá treinos de crossfit, dá treinos da Rocks, compete, é diretora técnica também no meu espaço, portanto acabamos por tentar conciliar tudo. Eu tenho 2 miúdos, o mais velho já tem 14, já compete também à Rocks, já estou a tentar iniciá-lo nas formações e nos workshops, porque ele gosta, mostra interesse. É uma forma também de termos mais ligação. Por exemplo, eu vim agora a Portimão, ele veio comigo. Hoje à tarde daremos, tudo correr bem, aqui um workshop, ele já me ajuda, não é coach, não vai entrar nas partes técnicas, mas vai se inteirando, participa, ajuda na parte logística, porque acho que também falta um bocadinho à geração de hoje em dia, trabalho físico. Seja andar a carregar sledges, carregar pesos, há miúdos que já não se predispõem a isso. E ele faz isso tão naturalmente desde pequeno que eu acabo por aproveitar, porque veio fazer. E incentivamos, de certa forma, como pais também, não é? E acaba por tudo ficar um bocadinho interligado. Eu, quando vou dar formações e vou constantemente fora a competir, tento sempre que a Marta, a minha esposa, vá comigo. Obviamente não consegue ir sempre, porque temos um miúdo com 4 anos, mas vamos gerindo as coisas e vai funcionar. Tem que haver aqui este equilíbrio, sim. O que é que diferencia um atleta normal de um atleta de elite ou de alta performance? Essencialmente, eu trabalho com atletas de elite mundial. O ex-recordista do mundo e campeão do mundo e outros atletas de elite 15. E eu costumo dizer, para passar ao patamar de atleta de elite, é preciso, neste momento, ser profissional. É preciso ter a vida toda dedicada à volta do desporto. Quantas horas, em média, por dia? A maior parte dos atletas de elite anda entre 16 e 25, de IROX, 16 e 25 por semana, que vai dar ali sensivelmente 2,5 a 4 por dia, de média. Eles praticamente não descansam. E o que eu costumo dizer às pessoas normais, como nós, que veem estes atletas, é que às vezes não é ter a disponibilidade para treinar, porque há muitos CEOs e pessoas que gerem o seu horário, e eu tenho muitos atletas desses, que conseguiriam treinar 3 horas por dia. Mas é mais do que isso. Para treinar 3 horas, é preciso acrescentar 1 ou 2 horas de sono por noite, é preciso acrescentar 1 ou 2 horas de recuperação, massagem, banho de gelo, descanso. Estes atletas, neste momento, o que fazem é treinam 2, 3, 4 horas, mas o resto do dia não fazem praticamente nada. Alguns têm outras atividades paralelas, algum coaching online, alguma criação de conteúdo, porque neste momento também é algo que vende muito, mas basicamente o foco deles é treino, recuperação, descanso. É uma vida muito diferente. Regrada, não é? Sim. 100%, em tudo. Dentro dos atletas de elite, aquilo que distingue como eu costumo dizer, the great from the best of the great, é o mindset. E quando eu digo mindset, não é a resiliência, a disciplina, porque isso eles todos têm. Ninguém chega à elite neste momento sem ter esse mindset. É mais, é aquilo que eu digo que distingue, por exemplo, o atleta que eu treino, o Alexander Hontsevich, dos outros, da maioria, ou de 99%. É confiança nele próprio, é não querer saber o que os outros estão a fazer, é confiar no processo. Se eu lhe digo para fazer algo, ele acredita e faz. Consegue entender que não vai ter resultados a curto prazo, mas vai ser benéfico a longo prazo. E muitos atletas da elite querem estar constantemente a competir e querem parecer fortes
Sempre. Não querem Sim. mostrar que têm um lado fraco. E todos os atletas têm. Todos. E o facto de não o quererem mostrar faz com que não se sujeitem a estar em períodos de treino em que vão estar em sobrecarga, em que vão competir cansados, em que não vão ganhar. Em que, em determinados treinos, mesmo comigo, que não tenho o nível deles, o Alex muitas vezes parece mais fraco que eu, porque já vem cansado, está numa fase de treino diferente da minha. E há poucos atletas neste momento elite que se sujeitam a isso. E quando uma pessoa não se sujeita a isso, não progride, não melhora. E esse é capaz de ser o handicap da maior parte dos atletas de elite neste momento, mesmo em Aerox. É o facto de não saberem sujeitar-se a períodos em que não estão em forma. E isso é inevitável. Qual foi o período mais difícil da sua vida? Difícil, não sei bem explicar. Eu não falo muito disto, mas eu quando tinha 10 anos fui para um colégio militar e em 92, estamos a falar, já tenho 43 anos, as coisas eram muito diferentes do que são agora. Ou seja, o meu pai estava a trabalhar como militar na Guiné, a minha mãe éramos 3 e acabou por ser uma decisão quase por necessidade. E eu fui entusiasmado, mas posso dizer que durante 1 ano, 2 anos é muito complicado. É um Estar choque. Né? Imagina, sem entrar em muitos detalhes, imagine, nós temos filhos e conhecemos crianças, imagina o que é ter 100 miúdos de 10 anos a dormir juntos, a fazer tudo juntos. E quem tomava conta, nós tínhamos militares, adultos, mas à noite eram miúdos com 16, 17, que estavam no 11º, 12º, que recebiam uma mini formação e em cada quarto, em cada camarada de 20, 30 eram eles. E eles praticamente podiam fazer o que quisessem. Quando digo fazer o que quisessem era a nível disciplinar. Portanto, se nós fizéssemos barulho, se nós não nos portássemos bem. Eu pondo no papel deles, porque eu depois, quando tinha 15, 16, também tomei conta de miúdos mais novos, a sociedade evoluiu muito ali entre 92, desde sempre, mas especialmente nesses anos 90, e as coisas mudaram muito. Mas tomar conta de miúdos e 100 miúdos com 10, 11 anos não é fácil. Então, a forma que eles tinham para lidar com isso não era muito positiva, por assim dizer. Portanto, aquele primeiro ano, 2 anos foram complicados, mas depois eu acabei por não só adaptar-me, como apaixonar-me por ficar, e confesso que quando cheguei ao 12º, custou muito sair. E eu, a partir ali do 7º, 8º ano, tinha gosto em ficar lá, inclusivamente aos fins de semana, por atividades desportivas. Tudo aquilo que eu tenho de bom, ou a maioria daquilo que eu tenho de bom, aprendi lá. Não só a questão da disciplina, da resiliência, de tudo. Nós tínhamos, os miúdos hoje em dia, isto é impensável. Eu tinha, e quem foi militar percebe o que eu estou a dizer, eu tinha 12 formaturas por dia com 10 anos. Eu às 6h45 tocava uma corneta real com um soldado e nós íamos todos direitinhos, todos com o mesmo pijama, todos com a escova de dentes e a pasta no bolso, todos com a toalha, lavar os dentes. E nós, antes de cada aula, estávamos formados, fizesse chuva ou fizesse sol, à porta da sala, o professor entrava, firme sentido, entrávamos para dentro da sala, em pé atrás das cadeiras, pedíamos licença para sentar todos. Portanto, é algo que era tão natural para mim fazer isto 10 vezes por dia, que quando eu fui para a academia da PSP e recebi muitos dos meus colegas oficiais da PSP vinham da vida civil. Para eles foi tudo um choque. Para mim aquilo era um mar de rosas. O que a polícia tem de militar e disciplina para mim, depois daqueles anos todos, foi muito fácil. Portanto, a qualidade do ensino que eu tive, a parte também da instrução militar e aquilo que hoje em dia me traz mais vantagens do desporto. Eu fazia 8, 10 horas de desporto por semana com possivelmente os melhores professores. Alguns tinham sido atletas olímpicos de ginástica, outros eram professores das seleções de handball, portanto, tive muitas oportunidades. Eu fiz campeonatos do mundo de orientação com 14, 15 anos, tive em seleções nacionais de uma série de modalidades, porque nós éramos muito dados ao desporto. Sim. Portanto, e alguma vez quiseste desistir? Pensaste em desistir? De certeza. No primeiro e segundo ano eu tenho memórias. Eu tenho um episódio quando estava no segundo ano, no 6º ano atual, com 11 anos, que o meu pai estava fora, lembro-me perfeitamente. Nós tínhamos que entrar no domingo à noite. E lembro-me disto, não como se fosse hoje, mas é uma coisa que eu já pensei, de fazer uma birra e chorar, porque não queria que a minha mãe me levasse, porque eu sabia o que me ia acontecer, que era o que acontecia sempre naqueles dias. Mas lembro-me também de dar o clique nesse dia, ou nessa semana, nessas circunstâncias, e a minha esposa ainda goza comigo por isto, eu desde esse dia não chorei uma vez, desde os 11 anos, porque eu na altura foi encarar a realidade de o meu pai não está cá, eu sou o irmão mais velho, rapaz, não posso dificultar a vida à minha mãe. Eu estou no colégio e custa muito, e eu sofro ir para lá todas as semanas e passar lá as noites, mas estou a fazer isso por algum motivo e para ajudar a minha mãe. Percebi um bocadinho isso e aí deu-me um bocadinho o clique da responsabilidade. Mas sim, desistir, se pudesse, mas isso é como nas provas. Eu tenho algo que é bom e que é mau, que é o ego e o orgulho. Eu sou incapaz de desistir numa prova. Eu tenho centenas de provas feitas entre Aerox, trails, eu nunca desisti numa prova. Então é automotivado.
Sou automotivado e eu acho que o desistir numa prova é abrir uma porta que nunca mais se vai fechar. Uma pessoa que desiste uma vez percebe que aquilo é uma possibilidade e a partir daí vai sempre arranjar um contexto e algo na cabeça para poder desistir. Foi uma coisa que eu não quero experimentar. E o que é que se passa na tua cabeça quando o corpo não aguenta mais? Qual é o clique? É isto mesmo, acaba por ser um bocadinho de... Eu sei que sou líder de uma comunidade, tenho muitas pessoas que olham para mim e que me veem como exemplo. E eu penso muito nisso. Se eu falhar ou se eu desistir, as pessoas vão me apoiar na mesma, eu tenho a certeza. Sim, sim. Só que vão ter este exemplo e vão, inevitavelmente, quando estiverem eles naquela parte mais sofrível de uma prova, vão pensar, se até o Tiago desistiu, eu se calhar posso fazê-lo. Portanto, acaba por ser um bocadinho para as pessoas que me acompanham, para os meus filhos, que eu também não quero És um exemplo, não é? E eu tenho noção disso. Eu sei que quando estou a correr tenho muitas pessoas, seja online, seja presencialmente, que me estão a ver. Mas é também meu. É um bocadinho isto que eu disse de... Se eu abrandar, se eu afrouxar a intensidade, se eu desistir, vou fazer algo que nunca fiz e vou criar essa possibilidade, nem que seja aqui numa portinha do meu Deixa-se cérebro. um precedente, não é? É isso mesmo mesmo. assim. Pronto, e eu evito. Para quem não conhece o Irox, como é que tu descreves assim de uma forma geral e de que forma consegues incentivar outros a te seguirem? Ora bem, o Irox basicamente é juntar corrida com exercícios funcionais. Sendo mais concreto, 8 vezes 1 km de corrida e entre cada quilómetro de corrida temos ou remar, ou fazer ski, ou empurrar um sled. Portanto, junta aqui a parte do endurance e junta pessoas que venham feito crossfit ou que tenham feito só ginásio e força e gostem de correr, é o ideal. E é importante também as pessoas perceberem, ok, são 8 km de corrida, sim, mas não são 8 km seguidos, não é como ir correr 10 km numa prova. A pessoa corre 1 km, quem quiser fazer o workout, a estação com a intensidade faz, quem quiser abrandar, abranda. Tem uma hype, um contexto interessante, porque é indoor, tem sempre um bom ambiente a nível de som. É uma experiência mais do que uma prova. Quem quer fazer no nível competitivo, consegue. Quem quer ter uma boa experiência de treino, consegue também. E depois tem uma grande vantagem, que é as provas são sempre standardizadas, são sempre replicadas, seja aqui, seja na China ou nos Estados Unidos, seja hoje, seja em dezembro, e a pessoa, ao competir, consegue comparar os seus tempos um por um. E, que é uma coisa também que não acontece muito noutros desportos, qualquer atleta consegue competir no mesmo dia, no mesmo evento, no mesmo formato que um campeão do mundo, ou que eu, e pode perfeitamente comparar, e há pessoas que fazem isso, olha, fui mais rápido que o Tiago Lousa no remo, ou fui mais rápido que o Alex Rancevich nos burpees. Estão nas mesmas condições. Exatamente, e isso não acontece no desporto. Eu não posso ir a uns Jogos Olímpicos, fazer os 100 metros meia hora depois do Usain Bolt e ver só perdi um segundo, ou não posso... E no Irox isso é possível, na mesma pista, no mesmo dia, no mesmo evento. Ok. Qual é o erro mais comum que tu vês nas pessoas que começam a treinar e depois possivelmente desistem a meio do caminho? É, por um lado, criar expectativas irreais e muito altas, e por outro lado, começar com demasiado gasto, com demasiada intensidade. E de começar com demasiada intensidade, isto acaba por estar um bocadinho interligado. Por um lado, pode provocar lesões e as pessoas depois têm muita dificuldade em lidar, especialmente se forem muito motivadas. Etc. E não têm perfil para aguentar com esses períodos de não competição. Por outro lado, e aqui é algo que os coaches perdão, podiam ajudar um bocadinho mais as pessoas. Eu percebo que às vezes isto pode soar um bocadinho arrogante, porque como coach estou num nível um bocadinho acima e não tenho que ter, se calhar, algumas preocupações financeiras e de manter clientes como um coach que está a iniciar. Mas é muito importante que os coaches sejam os treinadores íntegros e percebam que as pessoas têm os seus objetivos, mas nós, como treinadores, temos que explicar às pessoas que, para além dos objetivos, há necessidades e há coisas que eles precisam trabalhar e há, se calhar, objetivos que não são reais, não são atingíveis para eles. E isso ajuda muito, logo desde o início, a definir objetivos, a definir estratégias e a definir subobjetivos ao longo do caminho que vão mantendo as pessoas motivadas e a progredir. E nós falámos da Carla, um exemplo. A Carla começou com um Irox de 2h13. Que para a maioria das pessoas é super desmotivante. Eu tenho poucos atletas que fazem o tempo mal, mas a Carla já vai com 11 provas e, tirando uma ou outra, por algumas circunstâncias diferentes e externas, sempre a melhorar. E vai de 2h13 para 2h13 e para 1h50 e para 1h30. Para muitas pessoas, esse processo de um ano para melhorar meia hora é super desmotivante. Mas é a forma como nós olhamos para as coisas, é ver o copo meio cheio ou meio vazio. Sim. São 25% de melhoria num ano. É brutal. Quem me dera a mim, alguma vez, que eu sei que é impossível na minha vida,
atlética melhorar 25%. É impossível neste momento, não é viável. Nem um campeão do mundo conseguiria melhorar 25% do que eu tenho. Portanto, é mesmo uma questão de perspectiva. E muitas pessoas precisam daqui de alguma orientação. E os coaches são importantes também para isso. Objetivos reais e dar metas progressivas às pessoas. Tiago, fala-nos um pouco do teu programa. Sei que aqui no ginásio, no Epic, já usamos, né, na nossa box. The Lows Away. Então, basicamente, eu não gosto de me vender nem de vender nada, mas nós o que fazemos basicamente é, eu comecei no Aerox em 2019, e eu sou uma pessoa que tem que acreditar naquilo que faço para conseguir vender, por assim dizer. E eu testei um ano em mim, fiz um campeonato do mundo em que fui terceiro na Elite, fiz umas adaptações que percebi que tinham que ser feitas, e em 2021 comecei a treinar alguns dos meus melhores treinadores que na altura faziam crossfit, convenci-os, e apliquei aquilo que eu tinha aprendido comigo a pessoas externas, porque o efeito é diferente. Sim. Eu acompanhei-os sempre de próximo e eles em 2022 foram campeões do mundo de duplas em Las Vegas também, portanto, alguma coisa estava a funcionar bem. E só depois de 2022 eu comecei então a trazer o programa para o público. Comecei com muitos atletas meus, do meu espaço, e depois naturalmente foi crescendo. Eu também afiliei o meu espaço no ginásio como... Em Lisboa. Em Lisboa, em Oeiras, com o Aerox Training Center muito cedo, fomos dos primeiros da Península Ibérica e em Portugal, e então eu, como já tinha a experiência de programar e treinar crossfit há muitos anos, comecei a adaptar os treinos Aerox, lá, portanto, 2023, 2024, e em 2025 pensei, já tenho aqui 2 anos e qualquer coisa de treinos, já é muito. Comecei a colocar os meus treinadores, nós já fazíamos isto em reuniões e briefings semanais, mas tornámos o método e o sistema um bocadinho diferente. Então, depois de todas as aulas, os treinadores do dia davam feedback daquela aula, eu obrigava-me a ir fazer ajustes e reajustes, e pensei, tenho aqui algo que já está, foi criado com lógica, foi implementado, foi testado, foi reajustado, tive feedbacks de atletas e treinadores, então vou criar um produto, exatamente, vou criar um produto que possa ser utilizável por outros ginásios, porque na verdade o Aerox tem alguma programação no site para os afiliados, como aqui o Epic, mas é feito sem muita noção da realidade local. É feito no HQ por americanos e ingleses que não têm espaços de treino, que não testaram, não implementaram. Não quer dizer que não funcione, acredito que funcione para algum tipo de estúdios, mas são realidades diferentes. Eu acho que o nosso acaba por ser muito mais objetivo e aplicável à realidade. É perfeito? Não. Há de haver outros, se calhar, igualmente bons. Acredito que sim, podem demorar um bocadinho mais tempo, mas acabámos por ser os primeiros a fazer isto e eu acredito, e é uma das coisas que eu tento fazer, está sempre um passo à frente. Nós estamos sempre a criar qualquer coisa nova e diferente também porque há pessoas que acreditam em nós e confiam e que gostam de estar ligadas a nós, e nós temos também que lhes entregar um produto de qualidade e diferente. Sim, e acabamos por estar também já com um passo à frente e um nível à frente nisto. Estamos quase a chegar ao final do nosso podcast e eu gostaria de finalizar com umas perguntinhas rápidas. Claro. Tiago, disciplina ou talento? A disciplina. Treinar sozinho ou acompanhado? Neste caso o Aerox. Isso é difícil. 80% do tempo sozinho. Corrida ou força? Corrida. Um hábito obrigatório, treinar? Esse é vício já nem digo que é hábito. Mas sim. Um erro que a maioria das pessoas cometem? Treinar demais. E depois geram-se as lesões, Treinar não é? Demais. E um conselho que darias então a alguém que quer mudar de vida, precisa mudar de vida, mesmo a nível mental, né? De qualidade de vida mental, física? O que é que tu dirias? Eu acho que é essencialmente não ir na moda, e aqui também falo um bocadinho contra mim, os influenciadores e o Aerox. Isto é giro para quem gosta. Ou seja, as pessoas têm que encontrar algo que façam por elas, um objetivo, algo que os realize. Pode ser mergulho, pode ser só correr, pode ser treinar no fitness. Não andar atrás de modas, porque eu vejo muita gente a vir para o Aerox porque é moda. Porque vem alguém fazer e acham que vão ser bons, especialmente atletas que vêm de outros desportos. Isto é curioso, ex-atletas profissionais, eu recebo muitos. E ao fim do ano desistem, porque eles vêm com expectativas de eu fui profissional 8 anos em triatlo. Fui muito bom naquilo. E então eu vou ser campeão do mundo. Este desporto é novo, eles ainda não percebem muito disto e depois acabam por chocar contra uma parede e desistem. E há muitos casos, quem está dentro deste mundo do Aerox, atletas profissionais, especialmente de triatlo e de corrida, em que isto aconteceu. Portanto, o que eu digo às pessoas é algo que as realize e que as satisfaça e testem. Experimentem, mas sem pensar logo eu quero baixar de 1 hora, ou eu quero atingir isto. Não, experimentem. Se gostarem e sentirem que realmente é um contexto interessante, as pessoas, o ambiente, gostam do tipo de treino, identificam-se, então
vamos apostar a 1 ano, a 2 anos, mas mesmo assim as pessoas têm que estar preparadas e eu estou. Eu troquei de desporto muitas vezes. O meu desporto durante alguns anos foi trail, eu fui vice-campeão nacional, depois passei para Spartan Races, fui a campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, adorava competir, fartei-me, saturei-me, troquei para o Irox. Estou espantado comigo porque estou há 6 anos no Irox e eu nunca aguento 3, 4 anos, porque eu ando um bocadinho fora das modas. Eu tento fui o primeiro português a fazer Irox, ou pelo menos a sair de Portugal para fazer, ou um dos primeiros. Na Spartan também fui dos primeiros. Portanto, esse sempre foi o meu espírito. Portanto, se a pessoa vai para um desporto... É um desbravador, já vimos tende, que sim. não se identifica muito, não se sente realizado, porque depois se nós queremos colocar objetivos e aquilo não é algo que é intrinsecamente um objetivo nosso, Sim. a disciplina, o esforço, a dedicação vai ser muito mais difícil, muito mais difícil. Ou se está nos 1%, como eu, que não interessa muito o desporto, interessa... Eu faço desporto por competição. E quando as pessoas dizem que fazem por diversão, eu digo, por diversão eu faço no meu espaço. Eu não vou pagar 150 euros por um bilhete, fazer uma viagem, para não ir competir. Eu compito. Claro. Seja para ser o melhor da Europa, o melhor do mundo, o melhor do meu hit, não importa. Portanto, se as pessoas são competitive driven como eu, quase qualquer desporto serve. Sim. Se não, as pessoas têm mesmo que gostar. E têm gostado do processo. Okay? Eu adoro o processo? Não. Eu adoro o resultado, mas a maior parte das pessoas tem que gostar do processo, porque o resultado nunca vai ser campeão, nunca vai ser... E é isso que é muito importante as pessoas perceberem. Tem que ser um objetivo delas, algo que gostem, algo que se identifiquem, testam, experimentam. Arranjam um grupo que consigam treinar e que lhes dê satisfação treinar. E depois, a partir daí, tudo se torna um bocadinho mais natural. O colocar objetivos competitivos, a disciplina, tudo isso vem depois um bocadinho atrás do objetivo real e pessoal. Acho que é o mais importante. Com certeza. Se há algo que fica aqui é que o resultado não vem apenas da motivação, com certeza. Vem da disciplina, da consistência, não é? Claro que sim. E o Tiago é um resultado e é a prova viva disso. Muito obrigada, Tiago, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E um bem-aja a todos.